Olá, eu sou o João Matheus, empresário e apresentador do programa Vai Lá e Faz. Nosso programa abriu um especial que é o Vai Lá e Faz Prefeito, para estarmos representando o empresariado, o empreendedorismo de Porto Alegre, Cachoeirinha, Canoas, Esteio e basicamente do Rio Grande do Sul, né? Para sabermos as propostas desses candidatos sobre geração de renda, emprego. E vamos abrir o nosso especial entrevistando os candidatos de Porto Alegre. E nesse final de semana é o Sebastião Melo e o Rodrigo Maroni. Então vamos ver quais são as propostas desses candidatos e fiquem ligados, né, nas nossas redes sociais, que estaremos divulgando as datas de todos os demais. Agora nós vamos conversar com o candidato à Prefeitura de Porto Alegre pelo MDB, Sebastião Melo. Lembrando que todos os candidatos têm o mesmo tempo de entrevista e respondem as mesmas perguntas. Melo, um prazer estar aqui contigo. Olha, João, muita alegria de estar aqui na RDC. Vocês aqui têm tratado não só do tema da eleição, mas têm dedicado um capítulo muito especial à nossa cidade. Se foi se perdendo ao longo da globalização as TVs locais, tratar mais das questões locais. Então, muita alegria estar aqui de novo, viu? Cumprimentos a ti, a equipe aí. E vamos rolar a bola. Eu gostei desse negócio, vai lá e faz, hein? É isso aí. Aliás, é um belo slogan para o cara que quer ser prefeito, hein? Vai lá e faz. Melo, vamos para a nossa primeira pergunta, então. Tem se falado muito em posição política nos últimos anos, né? Então, tu és de direita ou de esquerda? Eu acho que eu sou um sujeito, se eu pudesse definir, mais do centro. A minha vida política sempre foi do diálogo, né? E eu acho que nós precisamos resolver problemas, Vitor. Acho que a população está muito menos preocupada com esse carimbo, né? Mas se eu pudesse me definir, eu acho que eu sou um cara de um centro um pouquinho mais para a direita. Por que isso? Porque eu sou a favor da iniciativa privada, não é? Eu sou pelas parcerias público-privadas, eu sou pelas parcerias também nas áreas sociais. Por exemplo, eu acho que nós temos que ampliar as creches conveniadas. Nós temos que fazer saúde com quem faz bem a saúde, se ela é pública ou privada, se é com o Hospital Vila Nova, se é com o Divina, com a Santa Casa, a população quer ter saúde. Então, eu sou da liberdade econômica. Por exemplo, se for prefeito, eu vou tornar para a vida real a lei que regulamenta a liberdade econômica, que faz o quê? Ela facilita a abertura de negócio e ela facilita dando rapidez no licenciamento, tornando autolicenciamento baixo e médio empreendimento. No que for alto, complexo, nós vamos unificar ou criar uma legislação para credenciar escritórios para fazer. E alvará, papelada, alvará para abrir pequenos negócios, o nosso governo não vai ter. Não vai ter. Comunica à prefeitura que tu abriu o teu salão de beleza, que tu fez o teu negócio para fazer pães, ou para fazer doce, ou para fazer costura, enfim, estou dando exemplos. Isso é um tempo que passou. A cidade tem pressa de reerguer, Vitor. Já era muito necessário, né, isso que eu estou dizendo, mas o futuro prefeito dessa cidade, prefeita da cidade, não é? Porque tem também candidatas que concorrem, vamos respeitar a vontade popular. Tem muitas urgências, mas uma das urgências é fazer com que a cidade funcione e tenha desenvolvimento econômico. Por quê? Porque os demais vagões da prefeitura que dependem da assistência social, da educação, da saúde, entendeu? Tudo isso, se não tiver desenvolvimento econômico, não tem dinheiro. E se não tiver dinheiro, como é que tu acolhe moradores em situação de rua? Como é que tu aumenta as creches? Como é que tu tem turno inverso na escola se tu não tem monitores? A máquina tem que girar, né? Como é que você recolhe o lixo se você não tem dinheiro no caixa? Como é que você poda as árvores? Como é que você conserta os buracos da cidade, que são milhares? Tem uma malha de 2.400 quilômetros, seja de asfalto, paralelepípedo ou chão na cidade, 2.400 quilômetros. Eu vou daqui a Brasília e atravesso o Mato Grosso ainda de ruas em Porto Alegre. Então a cidade é muito grande, né? Tem muitos desafios, o transporte coletivo está colapsado. O atual prefeito agora assinou um acordo de botar 36 milhões só no transporte público, além da Carris, que tem um déficit. Então o desenvolvimento econômico, Vitor.
E aí tem coisas que tu conhece mais do que eu. Porto Alegre tem grandes potencialidades. A economia criativa, Porto Alegre dá show. Inovação, acho que se nós comparar com o Brasil, com as outras capitais brasileiras, tu tem uma PUC, tu tem uma Universidade Federal, tu tem uma Unicinos, tu tem iniciativas, inclusive nessa região, que é o 4º Distrito, extraordinárias. Então, o desenvolvimento econômico será chefe, o vagão-chefe do nosso governo. E como que tu avalia a gestão atual? Acho que quem tem que avaliar a avaliação, quem tem que avaliar o governo atual é a população. É a população. Agora, o que eu posso dizer, eu disputei a eleição passada, né, Vitor? Fui para o segundo turno e consigo andar de cabeça erguida pela cidade, porque eu não menti para a população. Quem disse que não aumentava imposto e aumentou foi a atual gestão. Quem disse que taparia todos os buracos das ruas, e hoje as ruas têm mais do que buracos, tem crateras, não fui eu. Como pensar... Quem disse que não ia fazer a IPTC uma indústria de multas, a IPTC no ano 2019 arrecadou mais de 80 milhões de multas. Então eu ando de cabeça erguida pela rua. Ganhar ou perder a eleição é do jogo, a gente não pode perder o rumo, né? Como o senhor pensa em fomentar o empreendedorismo na cidade? Olha, João, primeiro é assim, o gabinete do prefeito e do vice tem que ter o DNA do empreendedorismo. Porque o líder espraia para os demais membros da sua equipe, né, os desejos da cidade. Então, primeiro é isso. Nós temos que unificar a entrada do empreendedor na cidade. O empreendedor não pode estar correndo para um lado e para o outro, pedindo pinico para empreender na cidade. Não tem que ter um favor nem para um lado nem para o outro. Então, tu tem que facilitar. Tá? A sala do empreendedor tem que ser para valer. Tá? O sujeito entra na sala do empreendedor e tem que ter prazo para que as coisas aconteçam. Tá? Porque se você vai fazer um negócio, por exemplo, vai fazer um negócio médio hoje em Porto Alegre para maior, o tempo do licenciamento desse empreendimento geralmente é maior do que o tempo da execução do empreendimento. Isso é uma inversão de valores, João. Eu não posso levar 3 anos para licenciar e 1 ano e meio para executar a obra. Não existe isso, né? Não, hoje existe. Não. Hoje existe, mas e diga-se de para nós empresários, que existe isso não só nesse governo, viu? Eu sou da verdade. Acho que a prefeitura vem com licenciamentos sérios nos governos anteriores, inclusive que eu participei. Só que não existe mais nada mais forte que uma ideia que amadureceu. Eu fui vice-prefeito, eu não fui prefeito. Melo, Porto Alegre, ela é considerada uma das piores cidades, né, para empreender e para atrair incentivos, né, de novas empresas, por exemplo. Isso está no ranking. Tu acha que reverter isso é só facilitar a questão da liberdade econômica, alvarás? O que mais a gente poderia fazer para atrair empresários, empreendedores e empresas para Porto Alegre e tirar ela deste conceito de pior cidade do estado para si? João, eu não acho que tem uma decisão única. É um conjunto de nós que precisam ser desatados com muito diálogo. Por exemplo, tá? Nós temos muitas portarias e decretos que tratam dessa matéria do empreendedorismo. Tá? E a primeira coisa que nós vamos fazer é fazer passar um bisturi e fazer uma limpeza nisso para que tu que vai empreender saiba a regra do jogo e quem vai licenciar saiba também. Isso não custa dinheiro. Tá? Então tu dizer o seguinte, olha, a regra do jogo é esta. Segundo, tu estabelecer no decreto, dizer o seguinte, olha, a prefeitura tem um prazo para dar licença. Se tu não der a licença, autolicenciado está para aqueles médios empreendimentos. Porque tu não pode fazer isso numa torre, 10 torres de 20 andares. Tu entendeu? Então, penso que o licenciamento é ponto-chave nisso, né? Não é uma coisa qualquer, né? Porque está no DNA do empreendedorismo. Você tem que usar os teus instrumentos fiscais que tu tem da cidade. Por exemplo, seria injusto você oferecer para os que entram todas as vantagens fiscais e não tratar dos que estão aí. Então eu penso que isso não está correto. Então acho que tem que ter um equilíbrio.
Existem cidades que adotam, por exemplo, ISS menores para aqueles que têm mais empregos. Todo mundo vem falando em baixar o ISS para a taxa mínima, que é os 2%. Não dá para fazer isso, regra geral. Não dá para fazer isso, tá? Eu não vou baixar ISS para banco para 2%. Não vou fazer isso, nem que a vaca tussa. Agora, eu tenho um setor produtivo que eu estou perdendo para outras cidades, da região metropolitana, por exemplo. Eu vou dar um exemplo, eu era vereador em 2000 era o meu primeiro mandato, quando nós estávamos perdendo para São Leopoldo, Sapucaia, Cachoeirinha, várias empresas da área tecnológica, porque lá tu tinha um ISS de 2, aqui era 5. Nós juntamos um grupo de vereadores, conversamos então com o prefeito João Verde, que tinha substituído o Tarso, e nós caminhamos na direção de fazer uma legislação onde os empreendedores assinaram de que não diminuiria a arrecadação. Sabe o que aconteceu no final do ano? Aumentou um pouquinho mais, porque tu aumentou a base de arrecadação. Então nós podemos usar o instrumento do ISS para poder gerar emprego, manter emprego, tá? Mas sempre dentro de um equilíbrio fiscal. E uma coisa que para nós aí já está bem definida, João, é o seguinte: a atual gestão fez aprovar na Câmara uma mudança profunda na planta de valores do IPTU, que gerou 80 milhões no ano passado, vai gerar mais 80 milhões agora no final desse ano e no início do ano que vem, e tu tem lá mais 5 aumentos que vêm cumulativamente, né? A vizinha Farrapos é um bom exemplo. A imobiliária que mais cresce na vizinha Farrapos aqui, mas pode ser na Protásio, pode ser na Venceslau, pode ser na Bento, vende-se, aluga-se, vende-se, aluga-se. Cada negócio fechado é mais um desempregado. Então nós vamos suspender a partir de 2022, porque os aumentos que foram dados estão dados, já estão recebidos, nós vamos suspender o aumento do IPTU. Isso vai ajudar um pouco, isso sinaliza um pouco, tá? Dizer, olha, a prefeitura está fazendo. Agora, com isso, nós queremos fazer com que o ISS suba, porque se você tem negócio, você diminui um pouquinho no IPTU, você facilita, mas vem o ISS, quer dizer, então vamos usar os instrumentos fiscais para isso. E nós também, João, estamos muito conscientes, se uma coisa que deu certo agora na pandemia, o governo federal fez o Pronamp. O que é o Pronamp? É um programa de financiamento de microcrédito para pequeníssimos empreendedores. E ele tem uma coisa chamada Fundo Garantidor. O que é isso, Fundo Garantidor, meu telespectador? É quando o governo coloca um valor de um fundo para inadimplência que possa acontecer, ele repor. Vai subsidiar. Subsidiar. E aí você vai emprestar para quem? Hoje, muitas empresas estão na Serasa e muitas pessoas, milhares, estão no SPC. Então, se tu for ferro e fogo no microcrédito, tu não empresta para ninguém. Exatamente, é uma coisa que eu já venho batendo na tecla. Tu não empresta para ninguém. Diversas pessoas que vêm com esse projeto do microcrédito, eu digo, tá, e as empresas que estão negativadas com Serasa, SPC, como que vão tomar esse dinheiro? Porque a gente sabe que hoje existe programas, mas para quem está bem, para quem não sofreu com a crise. Exatamente. Então, esse é um tema para nós muito caro. Nós estamos trabalhando no nosso plano de metas. Esse assunto, nós criamos um programa chamado Vozes da Cidade, que já vem desde o ano passado, foram 30 e poucas edições. E ouvimos gente do mundo inteiro, né? Porque a pandemia nos trouxe também dores, mas nos trouxe também essa facilidade de se reunir mais fácil, né? Às vezes a pessoa saía de Porto Alegre de Ipanema, levava 1h30 para chegar no aeroporto, ficava 1h30 esperando, chegava no Congonhas, mais 2 horas para chegar na Avenida Paulista, fazia uma reunião de 20 minutos e voltava para Porto Alegre. Sim, eu então a pandemia com isso. Mostrou o seguinte: tu pode fazer tudo isso da tua casa. Exato. E aí eu quero te dizer uma outra coisa que para nós também está na nossa agenda. Porto Alegre tem que dar um salto tecnológico. Não é? Tu tem hoje falhas enormes em determinadas regiões da cidade, que o sinal de internet é muito ruim. Se eu fosse hoje construtor, por exemplo, eu diria o seguinte: vai comprar um terreno lá para fazer a construção, o mais importante é saber se lá tem rede. Sim, porque senão vira caos. Voltando no assunto da pandemia, Melo, houve diversas multas aí, no meu pensamento, por falta de informação ao empresário, ao empreendedor, ao comerciante, lojista, né?
Às vezes, por sobrevivência, os caras queriam abrir o seu estabelecimento e foram multados pela prefeitura durante a pandemia em razão dos decretos. Caso tu seja prefeito, tu vai subsidiar isso? Como que tu pretende fazer com essas multas que foram aplicadas? Sim. Ô João, temos discutido muito isso e tenho posição sobre isso. Do ponto de vista dos impostos atrasados, nós vamos fazer um parcelamento dos impostos municipais nesse período 6, desse ano agora, né? Vou mandar para a Câmara um projeto dizendo, olha, vamos permitir que o ISS, o IPTU seja parcelado em função do Covid para aqueles que não pagaram, né? Porque se tornaram inadimplentes não foi porque quiseram, né? Porque os decretos fecharam com a mão direita e com a mão esquerda tu não ofereceu nada. Então acho que é o mínimo de razoabilidade. Todas as multas que possam ter sido aplicadas em razão do Covid, porque alguém estava com o comércio aberto e lá recebeu uma multa, nós vamos fazer uma remissão delas. Eu vou dar um exemplo, eu não vou dar o nome para não criar constrangimento, mas um determinado dia me liga um empreendedor da zona Cidade Baixa, que é dono do restaurante, diz, Melo, são 9h30, 9h45, quando o decreto dizia que tinha que fechar às 10 horas, tem aqui três carros da Guarda Municipal aqui na frente da minha loja, parecendo que eu sou um assassino. Você acha razoável isso? Você acha razoável isso? Quer dizer, então é o seguinte, primeiro é que eu acho que, por que só às 10 horas? Não. Será que o vírus, a partir das 10 horas, ele entrava no bar? Não, foi muito mal. Então assim, vamos combinar, né? Para a própria RDC. Será que o vírus, em outros programas, ao domingo ele saía e ao sábado ele não saía, porque os restaurantes só funcionavam até o sábado, aí domingo então tá liberado. Quer dizer, então vamos combinar entre nós. Eu olho para frente, mas eu acho que o prefeito, a gestão municipal errou feio nesse efeito sanfona. O mercado público tem 110 permissionários, pequenos negócios que vendem os mesmos produtos que vende qualquer mercado da cidade. Ele foi fechado, foi tolhido de vender para a população de baixa renda. Falando em mercado público, Melo. E aí os grandes abriram. Qual a tua ideia sobre esse barulho todo de privatiza, não privativa? O que tu vai fazer com o mercado público? Ô João, eu já te disse antes, serei um prefeito juntamente com o Ricardo, que é também um vereador liberal, está no seu DNA. Nós vamos fazer muitas parcerias. No mercado público é uma delas. Mas lá eu tenho uma primeira definição que, se eles quiserem aceitar a parceria, é com eles que eu vou fazer, com os permissionários. Existe uma associação dos permissionários do mercado público, que tem lá 100 e poucos negócios. Quando o mercado pegou fogo, em 2013, né, foi feito um levantamento rapidamente, se apurou que era 20 milhões, depois pulou para 25 o valor da obra da recuperação. 25 milhões? 25 milhões. Só a energia elétrica que tem que substituir a estação lá custa 5 milhões. Só aquela estação. Tá? Você tem que trocar a questão de gás que ainda não foi trocado, você tem que trocar todas as redes subterrâneas que estão estouradas, tem que pintar o mercado público, tu tem que botar PPCI. São os banheiros, elevadores, tudo isso ainda falta. Mas a parte física de cima está toda pronta. Custou 15 milhões. Então, se os permissionários, e eu tenho conversado com eles algumas vezes, se eles assinarem um contrato de dizer, ó, em 6 meses eu entrego essas obras, eu prorrogo as permissões e eles entregam a obra e vão ser os gestores do mercado. Por quê? Porque eles querem um mercado limpo, bonito, que venda. Mas todo mundo quer isso, né? Bom, mas eles fundamentalmente, porque eles vivem disso. Agora, não é só isso, tem que terminar as obras, tem que abrir todos os restaurantes domingo, os de baixo e os de cima que vão abrir, e eu disse a eles, vamos fazer um teste com algumas bancas durante o domingo. Quem sabe o quadrilátero central, que ali tem a banca, né, várias bancas que são as principais. Bom, porque todo comerciante que vende no domingo, ele vai querer abrir. Agora, bom, abriu, não tem população. Bom, vamos fazer um teste. Agora, o que tu não pode é empacar de não fazer e dizer, não vou fazer porque não vai dar certo. Tu privatizaria o mercado? Mas o mercado, que eu quero te dizer é o seguinte, primeiro não dá para privatizar um prédio público. Ali é tombamento. Agora, entregar para parceria é o que eu vou fazer. Os permissionários, mediante um contrato de gestão
que você pode nomear um representante da prefeitura, um representante da sociedade, pode ser uma federação, pode ser, enfim, outro, e os permissionários, e você vai ter uma gestão privada do mercado. Quando falam, me expressei até, privatizar o mercado não, mas entregar para a iniciativa privada. Mas né? é isso, eles são permissionários, eles são empresas privadas, eles têm CNPJ e têm uma associação. Então, se eles não toparem, eu vou encontrar uma outra forma de entregar, mas o meu primeiro desejo é de negociar com eles. E tão perto do mercado, a gente tem o gasômetro, tem problema com os guardadores de carro ainda em Porto Alegre, e muitas pessoas se tornaram guardadores de carro agora após pandemia, para poder até levar o ganha-pão para dentro da sua casa, e outros para continuar naquele achaque. Como que o senhor pensa aí sobre essa gestão de estacionamentos em Porto Alegre? João, a primeira era dos estacionamentos já passou, né? Porque hoje com os aplicativos, os estacionamentos no centro estão matando cachorro a grito, já ganharam muito dinheiro, não? Sim. Eu muito pouco, eu sempre fui de usar transporte coletivo para ir ao centro, né? Mas quem ia ao centro até há pouco tempo gastava 30, 40 estacionando ali, né? Então, isso é um tempo que passou, né? O cara olha e diz, eu vou pagar 5 de aplicativo, como é que eu vou de carro, né? Se tiver um pouquinho de juízo, não vai. A questão dos guardadores, você não resolve por decreto ou com gritaria. Tem um programa que nós fizemos lá atrás, a prefeitura fez, chamado Todos Somos Porto Alegre, que era os carroceiros e carrinheiros. Eu considero um dos programas sociais mais extraordinários, que é uma lei que veio da minha autoria, de poucas leis, que foi tirar as carroças de forma gradativa, com inclusão social. Se fez uma busca ativa. O que é uma busca ativa? É tu cadastrar o cidadão, ver a família dele, ver se o filho, se a esposa, se os filhos dependem daquela atividade dele. Para mim, o programa que tem que entrar em pauta aí é nessa direção. É tu ter um cadastro real, verdadeiro dos guardadores e incluí-los numa linha, num programa. Porque tu sabe o seguinte, João, uma coisa é tu dar uma porta de saída para o cara dizer, tu não pode fazer isso. Eu me torno com uma autoridade bárbara para fazer isso. Te dou o problema, mas não te dou a solução, né? Agora é o seguinte, eu te tiro ali, mas eu não estou te dando, é o seguinte, só vai mudar de lugar. Isso para efeito de propaganda é uma maravilha. Eu resolvo, eu faço, tal. Não é assim na política. Então tu tem que dar portas de saídas. Bom, agora eu te dei porta de saída e tu não quer, me desculpe, aqui tu não vai ficar. Mas eu preciso de dar porta de saída, e porta de saída é emprego e renda. Isso vale para o morador em situação de rua, isso vale para o guardador. As escolas municipais, falando da futura geração nas escolas municipais, o que o senhor pensa para fomentar o empreendedorismo nestas crianças, ou até mesmo uma análise de perfil? Como fazer que as crianças das escolas municipais saiam dali pelo menos com uma visão um pouco diferenciada? Ô João, o Brasil está discutindo um novo plano de educação, atrasadamente naquilo que o mundo já faz. O que é que o mundo moderno faz? O mundo moderno examina as aptidões das crianças lá nos primeiros momentos e diz assim, tu vai para cá, tu vai para lá. O ensino no Brasil não é assim. Eu penso que esse é um dos desafios que estão postos na gestão do Brasil, tá? A rede municipal, ela dá conta do ensino infantil e, no caso de Porto Alegre, parte do ensino fundamental fica com o município, porque a rede fundamental também, ela estende muito para o governo estadual. Eu quero criar um IDEB por cada escola, das 50 e poucas escolas. O que é o IDEB? É o Índice de Desenvolvimento que mede o conhecimento e a evasão escolar. Nós temos um problema muito sério de evasão escolar em Porto Alegre. Por quê? Porque por várias razões. Por várias razões, mas fundamentalmente tu tem crianças, famílias desarranjadas, o menino vai para a escola, não passa, então ele começa a ter turmas desagregadas, então no segundo ano ele não vem, daqui um pouco ele deveria estar lá na oitava, ele está na quinta série. Então nós temos que trabalhar muito a evasão escolar. E aí eu penso que você precisa trabalhar o turno inverso para reforço escolar, porque hoje 50% da nossa rede, e eu diria que não é da rede pública municipal, é da estadual, é do Brasil, 50% dos alunos no final não sabe ler, não sabe escrever, não sabe dividir. Então, tem que ter reforço escolar no turno inverso. Tem que abrir a escola para a comunidade. Não acredito em escola boa
portão fechado, que não conversa com pais, com os alunos, né, com a comunidade escolar. E eu penso que a cadeira do empreendedorismo é uma das boas práticas. O que é educação para mim? É te ensinar para a vida. Ensinar para a vida, ter uma vida correta, respeitar o próximo, saber que o teu direito termina onde começa do outro. Né? Então eu tenho algumas coisas muito claras que precisa vir para a rede. Né? Por exemplo, educação ambiental, separação de lixo. Essa cidade hoje, vocês estão aqui num bairro que você sabe muito bem do que eu estou falando. Porto Alegre podia ter mais de 300 toneladas de lixo separado por dia, não tem 100. Se nós botar na cabeça daquelas crianças de que separar lixo é ambiental, é ambientalmente sustentável e economicamente vai ajudar as famílias, eu tenho certeza que muda muitas famílias. Nós vamos ter um trabalho muito forte, não só nas redes municipais. Doação de órgãos, trânsito, empreendedorismo, finanças, são temas da vida real. E um professor teria condições de dar aula de empreendedorismo? Então, não adianta ter uma escola que esteja desassociada da vida real. Olha, eu quero te responder o seguinte, das sugestões que recebemos, várias me despertaram, mas uma delas é o seguinte, nós não temos dinheiro para contratar mais servidores. Eu ia chegar lá. Não tem. Eu ia chegar lá. Tu tem que usar a tecnologia para chegar ao serviço da prefeitura. Eu vou fazer isso em toda a prefeitura. E nós vamos criar, provavelmente vamos caminhar no sentido de criar uma central de produção intelectual na área do ensino. Então você tem aqui, vamos dizer, isso aqui seja uma central de produção de conhecimento educacional. Aqui se produzindo e repetindo lá na ponta, e os monitores lá na ponta tirando dúvida dos alunos. Você pode, com menos professores, atender mais alunos. Não tem essa história de dizer o seguinte, eu vou chegar na prefeitura e vou botar mais 1000 professores, botar mais 1000 servidores. Não existe isso. Porque não tem dinheiro para isso. Não tem dinheiro para isso. Agora, tu não pode ter, por exemplo, vou te dar um exemplo. No atual governo, em torno de 4000 servidores se aposentaram. E não teve nenhum prédio desalugado na cidade desses 4000 servidores, nenhuma estrutura foi desativada. Está correto isso, João? É dinheiro que está faltando em algum lugar. Então, quando você, por exemplo, estimula que o cidadão não tenha que vir no balcão da Secretaria da Fazenda para resolver o seu IPTU, que ele pode resolver pela tecnologia, eu preciso de ter aquele balconista ali, João? Não, né? Obviamente pode alocar ele em outras coisas mais produtivas. É que nem cobrador de ônibus. O dia que não tiver mais pagamento em dinheiro, eu preciso ter cobrador? Não, né? Então tu tem que fazer uma transição. Então isso vale para a escola, isso vale para o serviço público. Não há dinheiro para contratar novos servidores. Não vou alimentar isso. Nós vamos potencializar, nós vamos dialogar, nós vamos negociar, nós vamos sentar, nós vamos fazer mesas de mediações, porque eu considero que um prefeito tem que ser parceiro dos servidores e os servidores parceiro do prefeito. O prefeito é transitório. Quem botou o prefeito lá foi a população. E o servidor tem que servir a população. Melo, como que é a tua relação ou como que será a tua relação com o atual governo do Estado? Muito boa. Eu sou um deputado independente. Não, o MDB está no governo do Leite, menos o Sebastião Melo. Porque eu acho que quem ganha a eleição contribui, colabora e quem ganha governa. Mas eu quero te dizer que quando veio o projeto das privatizações, fui um dos primeiros a manifestar favorável, porque eu acho que energia, gás, carvão não tem que estar na mão do poder público. Quando veio o Código Ambiental na Assembleia Legislativa para poder fazer o autolicenciamento e facilitar o empreendedor, eu estava na fila da frente e não fiz isso por troca de interesse do governo, pelas minhas convicções políticas. Quando veio a reforma administrativa para poder adequar a questão da Previdência e tantos outros temas do governo do Estado, eu estava na fila da frente votando favorável. Então a minha relação com o governador Leite, se for prefeito, vai ser extraordinária. Aliás, não só com o governador Leite, viu, João? O presidente Bolsonaro. Eu vou imediatamente, se for eleito prefeito, antes da posse, conversar com o governador, com o presidente Bolsonaro e alinhar segurança pública, vamos alinhar a brigada, polícia civil, com a guarda municipal e com as políticas públicas do município. Vou alinhar com o governo Bolsonaro todos os programas sociais necessários, Pronamp, empreendedorismo, tudo.
Prefeito tem que dialogar, prefeito não pode ficar rançoso de eleger, dizer que esse aqui é do partido A, do partido B, não. Meu partido, se for eleito, é Porto Alegre. E a Câmara de Vereadores, como que será a sua relação com os vereadores? João, uma gestão compartilhada? Eu tive 2 experiências exitosas. Presidi a Câmara por 2 vezes, 2008 e 2009. Vereador não é problema, é solução. Porque vereador é eleito tanto quanto o prefeito e o vice. Portanto, ele merece respeito. O mesmo eleitor que nos escolhe, escolhe também os vereadores da cidade. E mesmo que eles possam pensar diferentes, eles merecem o nosso respeito. Então, você tem a base do governo e você tem a oposição. E um prefeito tem que dialogar com a sua base, construir as mudanças com a sua base, não mandar projeto de lei para a Câmara sem discutir, desculpa, antecipadamente com a tua base, mas um prefeito tem que estar com a sua agenda muito aberta para conversar com a oposição. Uma boa oposição ajuda o governo. Por quê? Porque às vezes o governo é cego em muitas coisas. Então, e depois eu fui como vice aquele que relacionou com a Câmara. Então eu não vejo nenhum problema, absolutamente, eu vejo solução e vou compartilhar todas as decisões. A democracia, quem dá a palavra final é o legislativo. O senhor se considera uma pessoa que vai lá e faz, e por quê? Olha, a caminhada terrena, João, ela se justifica não é por discurso, né? Tem gente que diz que ama as mulheres, chega em casa e bate na mulher, né? Então, tu tem que olhar o passado do sujeito, né? Eu fui um vereador que fiz. Eu aproximei a Câmara da cidade como vereador, como presidente da Câmara, enxuguei a Câmara, construí uma visão de futuro. Como vice-prefeito, levantei cedo, dormi tarde e cumpri o meu papel de vice. Não decidia, mas auxiliava. Os momentos mais difíceis da cidade, eu estava lá na ponta. Temporal, greve de funcionário. Então, eu posso dizer o seguinte, o governo tem que ouvir e tem que agir. Se eu for prefeito, vou ouvir muito, mas vou decidir muito também. Mas não vou ser aquela decisão que chega alguém no meu ouvido e diz, decide assim. Não, só um minutinho, vou escutar o outro lado também. Vamos ver qual é o equilíbrio dessa decisão. Porque em governo tem muita fofoca, viu, João? Eu imagino. E tem muitos interesses pessoais, às vezes. Nas empresas privadas já existe, imagina no governo. Então, um prefeito não pode ser emprenhado por fofoca. Chegou alguém e falou um tema, opa, bom, vamos ouvir o outro lado e vamos tomar a melhor decisão. Então, vai lá e faz, sim, é conosco mesmo. Quero tomar posse bem cedo e trabalhar 4 anos pela cidade, porque eu também não acho legal esse negócio de um prefeito só trabalhar no último ano da eleição. Que é o normal. Isso não fica, não. Isso não é normal, não. Isso é anormal. É anormal, mas virou sistemático, vamos dizer assim, né, Melo? Fazer maquiagem do último ano da eleição é mais velho do que... Tá? Acabou, né? O povo não é mais burro, né? Então não dá. O povo não é mais burro, a internet está aí. Melo, nossa entrevista chega ao fim. Muito obrigado pela tua presença no nosso programa. E quero agradecer aí todos os nossos telespectadores, dizer que a gente vai para o nosso intervalo comercial e volta já. Agora nós vamos conversar com o candidato à Prefeitura da capital, Rodrigo Maroni, do PROS. Rodrigo, seja bem-vindo ao nosso programa. Satisfação, João, prazerzão estar aqui com vocês. Começando aí com a nossa primeira pergunta, então, tem se falado muito em posição política, né? Principalmente quando começou aí as eleições onde o presidente Jair Bolsonaro foi eleito, etc. Tua posição política hoje é de direita ou de esquerda? Cara, na real não acredito em direita nem esquerda. Não acredito que exista direita e esquerda e não acredito, e eu não tenho posição, né? No aspecto, eu acho que isso é um instrumento de marketing, como, por exemplo, uma empresa e tal tenta dizer que é diferente da outra, mas o objetivo é o faturamento, né? Então a Coca-Cola é diferente da Fruc, da Pepsi, o gosto é diferente um pouco, mas o que tem ali é refrigerante. E a mesma coisa na política, né? É óbvio que na política tem pessoas que têm uma
uma afinidade e tal. Mas eu acho que hoje no cenário político nacional, o Brasil do tamanho que é, né, um país continental, o Brasil é maior do que muitos continentes, né, do tamanho de um continente, na verdade, né, e um estado representa um país. Tu não tem como ter uma convicção ideológica de direita ou de esquerda, por exemplo. Aí o Maroni aqui diz que é de direita ou é de esquerda. Digo que eu sou de esquerda, tá? Lá no Amapá, o mesmo cara que é do meu partido e tem uma opinião de direita, porque é a cultura dele. Então, assim, o que seria ser de direita e de esquerda, né? Se ser de direita é ser conservador, ser família, ser tradicional, e se ser de esquerda é ser o quê? Socialista, comunista pela revolução. Eu vejo que tem gente de direita dentro dos partidos teoricamente de esquerda e gente de esquerda dentro da direita. Então, é mais ou menos como dizer assim, no Inter só tem gente inteligente, ou no Grêmio só tem gente que é de boa fé. Não existe. Então, na minha opinião, nem eu sou de nenhuma de direita nem de esquerda, e nem quem diz que é de direita ou de esquerda é de direita ou de esquerda. Correto. Como que tu avalia a gestão atual? Muito ruim. O Marquesan é um playboyzão, né? Ele é gente boa, assim, pessoalmente. Apesar que diz que para conviver com o cara ele é chatão, assim, né, no dia a dia. Mas ele é um cara... É um cara que faz política da forma tradicional, como muitos políticos. O Renan Calheiros, que botou o filho. O ACM, que botou o neto e botou o filho. O ACM, o Renan Calheiros, o Sarney. E aqui tem o Marquesan. Né? Então, quer dizer, são os políticos mais tradicionais, oligarcos, que fazem a política através dos seus pais. Eu não sou nada contra o cara ser político, né? E gostar de política porque tem um parente. Mas eu sou contra o indivíduo não criar uma personalidade própria, ter um estilo próprio. E eu acho que o Marquesan, ele ficou muito na conta do pai dele, assim, e tal, muito se elegendo na conta do pai dele. E entrou numa gestão política sem nada de habilidade de lidar com as pessoas e tal. E muito marketing, né, publicitário. E aí virou essa situação aí que, na minha opinião, é um governo de 3 meses. Correto. Quais propostas para fomentar o empreendedorismo na cidade? Cara, eu acho que eu sempre digo o seguinte, um candidato a prefeito ele não tem que ter proposta, né? Que eu acho. Até porque eu acho que o candidato que tem proposta, ele tá mentindo. Porque qualquer candidato que vem aqui falar de alguma coisa, não que eu não tenha uma opinião. Se tu me perguntar assim, mano, tu não tem uma opinião sobre tudo? Tenho. Como qualquer ser tem. Uma senhora que tá vendo uma novela agora tem uma opinião, né? Mas eu acho um problema grande os políticos apresentarem as propostas como se aquilo fosse a solução. Eu acho que o cara que tem proposta, na maior parte, foi um publicitário que fez, que escreveu, que foi feito em cima de pesquisa, né? Não é uma opinião dele sincera e franca. Eu acho que a melhor coisa que um político pode ter é vontade, na minha opinião. Vontade de escutar quem entende. Por exemplo, tu falava aqui pra mim que trabalha com logística. Eu não entendo nada. Se tu me pedir pra mim botar na logística, eu vou tocar no meu carro, botar no meu carro ali pra levar a logística. Eu não consigo levar nem 50 caixas de remédio organizada dentro do carro. Vai com certeza esculhambar, cair. Na primeira curva que eu fizer, vai cair. É muito... Imagina se a logística, que é um tema específico, né, já é complexo, tu imagina uma prefeitura, que é uma gestão de todos os temas de tudo. Então, na minha opinião, um político que tem honestidade intelectual, que eu acho que nenhum tem, acho que são todos mentirosos, todos os pré-candidatos são mentirosos, todos os pré-candidatos são demagógicos, todos os pré-candidatos não me convencem, eu não votaria em nenhum se não fosse eu, né? Na minha visão, tem que ter vontade de escutar, algo que não se tem. Eu vou dizer uma coisa pra ti, eu não sou o cara mais legal do mundo, acho até que eu não sou muito legal, mas eu digo uma coisa com toda certeza. Na política, os caras falam qualquer coisa para se eleger e vai depois da gestão, se encerram dentro do gabinete, tratam as coisas na Câmara de Vereadores trocando por cargos, todos. A troca do que vão falar agora se muda e aí as pessoas se perguntam, mas por que tu mudou de opinião? Não é que o cara mudou de opinião. Ele falou que ele ia falar para te agradar, para te votar nele, e depois ele vai sentar com 36, pelo menos, de partidos diferentes, dividir cargo, dividir cota,
e vai mudar a opinião conforme for o eleitorado, que vai dar para fazer. Aí depois começa aquelas coisas, vai dar para fazer. Então uma mentirama, uma desgraçama, mentira. O que eu faria pelo empreendedorismo? A vontade de escutar as pessoas que têm interesse de falar com a gestão, porque também, eu vou ser bem honesto, se eu fosse um empreendedor em Porto Alegre, eu nem trataria com o prefeito. Eu ia cuidar da minha empresa, não ia nem perder meu tempo, sabendo da burocracia que é hoje. Pegar um cara meio louco que nem eu, o cara pelo menos vai dar o rumo certo pro cara aí. E dar real, algo que não é dado. Agora, se eu fosse empresário em Porto Alegre, eu nem falava com o prefeito, até aqui. Porto Alegre já foi apontada como uma das piores cidades para as empresas se desenvolverem do país. Como você pretende reverter a situação caso chegue à Prefeitura de Porto Alegre? Porto Alegre foi apontada uma das piores empresas, o quê? Porto Alegre foi apontada como uma das piores cidades para ter empresas no país. Uhum. Cara, eu acho a situação de Porto Alegre péssima, né? Não de agora, né? Eu nunca vi em algum momento Porto Alegre ser uma cidade boa para se fazer qualquer coisa, né? Acho a cidade se eu fosse, que eu até digo assim, se eu fosse ser bem honesto para os empresários, para a população, eu diria corram de Porto Alegre, saiam, né? Coisa que nenhum candidato a prefeito falaria, né? Mas eu acho que tu tem que ser honesto, né? A cidade de Porto Alegre, na minha opinião, nunca investiu em nada. Não é só na empresa, né? Se investiu pontualmente fazendo um pedaço de asfalto, um campinho que os caras varrem, e era isso. Para dar voto. Para trocar por voto. Então, na minha opinião, o que tem que ser feito, como eu volto a dizer, parece uma coisa simples. Porque eu acho o seguinte, cara, eu acho que tudo na vida é no simples. Então, assim, ó, por exemplo, tu vai fazer logística, não adianta eu pegar pra ti e dizer pra te fazer logística, eu tô falando da logística pra te falar do que eu falo e tu... Cara, e daqui a um pouco eu chegar pra ti e dizer, olha, vamos levar de balão uma remessa até São Paulo. E os caras estão nessa aí na política agora, né? Vamos levar de ultraleve, de balão, uma coisa que tá entendendo? Na minha opinião, vou ser bem franco pra ti, velho. O que um candidato tem que ter pra poder ter, no mínimo, dizer o seguinte, cara, recebe os caras e vamos ver o que o empreendedorismo tem. Porque Porto Alegre todo mundo já viu prometer, tem uns que são liberal, outros são socialista, uns é pela economia. Tudo papo furado, conversa fiada de véspera de eleição. Entendeu? Vamos recuperar. Eu não vi um liberal não trair os empresários. Não vi até aqui. Entendeu? E não vi um socialista falar bem de empresa. Então não teve. Ou socialista, ou de esquerda, ou de direita. Então quer dizer, eu nasci em 81, a redemocratização foi em 85, 86 e em 88 se votou na prefeitura. Foi Olívio, 16 anos, depois Fortunati, Melo, Marquesan. Todos esses, para vocês terem ideia, tem 13 candidatos aqui, tá? Dos 13 candidatos, pelo menos 10, 11, tá? Já participaram de todos os governos. Então assim, se eu não tenho acordo, eu me separo. Se eu estou em desacordo com a minha mulher, eu saio fora. Se a entrevista ficar uma droga aqui, eu vou me levantar, vamos embora. Tu pode também levantar e achar que eu tô falando um monte de bobagem, entendeu? E aí os caras ficam numa boa, fica tranquilo, tipo assim, não, tô recebendo meu salário, elogio, e aí depois vem na véspera da eleição discussão oposição. É tudo farinha do mesmo saco, gente. Então o que eu quero dizer pra vocês? Quer ter alguma proposta que nunca teve, porque até para abrir uma padaria aqui, eu duvido que o cara recebeu, a não ser uma troca na SMIC ali, que o cara vai lá e puxa o saco, dá um dinheiro por fora e paga algum cara que tá ali ganhando dinheiro, entendeu? Algum secretário que passou por ali, porque muitos secretários ganharam um troquinho nessas secretarias, né? Ou mais uma vez vão mentir, entendeu? Eu prefiro ser honesto. O que eu vou fazer? O critério é o mesmo para todos. Eu sou um cara que gosta de conversar, então essa é uma vantagem, né? Não é que eu seja perfeito, até empresário nem vota em mim, tipo, achando grandes coisas. Não achem grandes coisas, porque não sou. Mas eu digo uma coisa com toda a franqueza do mundo, entendeu? Podem ter certeza que pelo menos gostar de conversar e ouvir, eu gosto. E se o cara for mais inteligente do que eu... Vai aprender com o cara. Não é que eu vou aprender, eu vou dar o palpite do cara. Se o cara chegar pra mim e dizer, Maroni, o teu café é uma droga, eu faço um café melhor. Pô, e eu me convenci que o café do cara é melhor, vai fazer bem pra mim, entendeu? Então é uma estupidez se encerrar dentro do gabinete e ficar fazendo promessas como os outros fazem. Teve várias multas aplicadas durante a pandemia a empreendedores que abriram os seus estabelecimentos. Se você for eleito, essas multas continuarão? Você vai isentar essas multas? Cara, com certeza vou tirar as multas, né? Não vai ter multa nenhuma.
Vão cancelar e revogar tudo que for dos outros governos, que for possível revogar. Por quê? Primeiro que eu acho os outros governos muito ruins. Então, assim, é difícil eu concordar com alguma coisa que o Marquesan fez, o Melo, o Fortunati. Acho que nem, sinceramente, nem escolher as mulheres que eles casaram, eu casaria. Então, assim, seguramente não tem como eu concordar com que qualquer um deles, o raciocínio, a lógica, tá? E segundo, que eu acho o seguinte, nós estamos num período de pandemia onde tem muita dúvida. Tudo é chute, tudo é mentira, tudo é chute. Não tem opinião concreta. Se tu pegar o principal especialista do universo, não é um prefeitinho ou um pré-candidato a prefeitinho. Estou falando do maior especialista científico do universo. Ele está, nesse momento, dando uma opinião, chutando, porque ninguém tem certeza. Se alguém tivesse certeza, virava secretário da ONU, tinha que fazer uma estátua. Eu vou ser bem honesto, se um pré-candidato a prefeito dizer aqui que sabe alguma coisa, ele está mentindo, por que ele está mentindo? Se tu me dissesse assim, cara, descobriram o coronavírus ou tu ganha a eleição, eu vou preferir que descobriram a vacina do coronavírus. Mas como tem muita gente que gosta de explorar essa situação, tanto para libera quanto para economia, eu vejo gente de máscara dizendo que é contra liberar e fazendo campanha. Então uma mentirama, assim, sabe? Uma catrefada. Então o que eu acho? No momento de incerteza, tu não pode penalizar uma pessoa. É a mesma coisa que eu chegar para ti e dizer o seguinte, João, anda nessa rua aqui, vai até o final lá buscar pão para mim. Tu vai buscar. Aí quando tu voltar, eu digo, cara, não era para te andar nessa rua, era na outra, porque isso aqui não podia ir. Eu tô fazendo um pega-ratão com uma coisa que tu não sabe. Era proibido, tu vai levar uma multa, daí eu vou te multar por uma coisa que eu te induzi. Não. Qual rumo você daria para o mercado público de Porto Alegre após tentativas de privatização e todo esse barulho que deu aí referente a isso? Cara, eu não vi muito barulho, né? A população, normalmente quem faz barulho é os políticos, quem está interessado nisso aí. Então é o seguinte, ou é quem está fazendo campanha em cima do mercado, ou é quem vai ganhar diretamente em cima do mercado. A população, como sempre, não sabe de nada do que está acontecendo, a não ser por um rabisco de caractere que a Rosane de Oliveira faz na 0 Hora. Né? Ela, inclusive, eu acho que ela ganha muito bem para escrever 3 ou 4 linhas que eu acho que qualquer pessoa, sei lá, de um açougue soubesse escrever ali uma frase de amor, uma menina de 13 anos sabe escrever, ela ganha para escrever num jornal. Então eu vou dizer para ti o seguinte, eu acho que a questão do mercado público tem, primeiro, um desconhecimento total da população. A população nem sabe que está sendo privatizado, na minha visão. Já essas pesquisas, por isso que eu acho que é tudo troló. Quem sabe é quem tem interesse na concessão, então, ou seja, os que estão lá, e quem os políticos querem fazer política em cima disso. O que eu faria se eu fosse prefeito, né? Que eu acho difícil, mas pode acontecer. Eu, sinceramente, faria um plebiscito para escutar a população. Porque todo tema que tem mudança é difícil. Uma separação, tu vai te separar da tua mulher é difícil. Tu vai ter que explicar pra tua mãe, tu vai ter que explicar pro teu pai, pra tua sogra, se tiver filho. Tu vai ter que dividir patrimônio. Tudo que é mudança é difícil. Ninguém aceita mudança bem. O cara tá convencido que quer largar a mulher e ele fica 1 ano e meio, 2, 5 anos para se separar. De tão difícil que é uma mudança. Então, assim, uma história como o mercado público vai ser como? Eu acho que é uma mudança que a gente não está acostumado. Então, assim, como não está acostumado, eu sou o cara que, se eu fosse terminar meu relacionamento, eu não chego assim, tô pegando minhas malas e tô na porta, tô indo embora. Deixa a pessoa sem entender o que está acontecendo. Eu sou o cara que prepara a casa, dialogo, vejo todas as possibilidades, escuto e tal. E o mercado público, eu acho que tem que fazer isso. Faz um plebiscito, vamos escutar o que a população está vendo, que não participa, que não tem opinião. Prepara aí essa mudança em 1, 2 anos, organiza. Eu não sou contra nem privatizar e não sou contra nem manter público, contanto que aquilo vire um ambiente melhor, qualificado e entregue o serviço para a população legal, né? Não ser como muitas vezes hoje tu entra lá, é um açougão, né? Como regularizar a situação dos guardadores de carro que agora, pós-pandemia, estão ali até pelo ganha-pão da sua família e outros pelo achaque, para realmente trazer problema para a população? Cara, os guardadores de carro, eu me lembro desde a minha época do meu pai xingando, né? Diz que meu pai é um cara super mega humanitário, sempre votou nos caras mais de esquerda na vida dele. Mas chegava na hora do dar os 10 pila, todo mundo sente um pouco, né? Ainda mais se o cara vem, né? Aí dependendo do tom do cara, o cara muda. Cara,
Eu tenho um restaurante que eu almoçava e almoço agora, eventualmente, com coronavírus, não muito. Até porque eu sou gordinho, se eu pegar eu morro, né? Então, assim, não tem meio termo, eu vou morrer. Então, assim, o que eu acho, tá? Eu acho que tem um cara ali na Redenção que ele faz isso aí. O cara é sério, ele queria trabalhar, ele queria uma carta. Então, o que eu acho? Tu tem que fazer um planejamento para esses caras de trabalhar. Entendeu? Eu vou dizer pra ti, eu como vereador, olha que eu não sou um cara que peço voto, eu não vou em vila, eu não tenho associação de bairro, eu não tenho líder comunitário, eu me elegi deputado sem ter um vereador fazendo campanha pra mim. Tem aqui meu chefe de gabinete que pode comprovar isso. Tá? Um secretário, um líder comunitário, não teve 50 pila pro cara dizer, fala que eu sou bonito lá na vila, não tem isso. Mas eu vou dizer uma coisa pra ti, eu como só sendo pela cultura da política, qualquer político que senta em qualquer cadeirinha de vereador do litoral do interior, tá, recebe a primeira coisa, pedido de emprego, que é a cultura, é mordida e pedido de emprego. As duas coisas que qualquer vereador recebe. Cara, se eu já encaminhei para pedido de emprego só na relação assim, João, tu precisa de um cara que vá varrer para ti lá na empresa de logística, ou na restaurante e tal. Como é que uma prefeitura não consegue fazer um planejamento de reorganizar esses caras para encaminhar? Se eu não fazendo isso por voto, acho cafonérrimo tu trocar isso por voto. Nunca o cara recebeu um WhatsApp meu pedindo, eu te consegui lá um emprego e tal, agora vota em mim. Acho isso brega, acho isso escroto, covarde, tá? Mas tu fazer isso na parceria, que eu poderia não ser deputado nem vereador se eu tivesse ali. E eu muitas vezes antes de ser, conheci o cara lá, por exemplo, do supermercado, o cara me pedia emprego e encaminhava o cara por emprego. Por ser meu amigo. Tem uma senhora lá que precisa cara pra limpar cocô na proteção lá pra ganhar 100 pila por dia pra limpar cocô de bicho. O cara tá querendo trabalhar e trabalha. Como é que uma prefeitura não consegue organizar o mínimo? Qual o plano visando empreendedorismo e a futura geração de renda e emprego nas escolas municipais? Aquelas crianças que a gente tem que preparar pro futuro. Cara, nenhum, né, até aqui. Nenhum. Não tem um plano nenhum, né? E, sinceramente, acho que o quê? Hoje viver em Porto Alegre, no Brasil, no Rio Grande do Sul, tu tá fadado, uma grande chance de tu estar desempregado, né? Tem uma situação muito ruim, né? Assim, tipo, bem provavelmente, se tiver 10 crianças ouvindo aqui, 7 vão estar desempregadas daqui 20 anos, né? Lamentavelmente. O que eu acho que é possível fazer, tá? Que é possível, né? Mas aí eu dependo muito de parceria. O que eu acho legal, me surgiu agora. Cara, tu tentar chamar essas empresas que estão resistindo, entendeu? E tentar fazer algum programa que possa ter de planejamento dentro das escolas municipais para daqui a pouco fazer uma parceria. Que eu tô falando uma idiotice aqui, talvez bem previsível. Mas eu acho que bem previsível, né? É bem previsível. É previsível mesmo, porque... Entendeu? Por exemplo, chegar assim, João, olha só. Não tem o porquê não, né? Tu tem empresa de logística, João? Tem. Cara, quem sabe a gente vai lá e dá um curso de logística para essas crianças, para daqui 10 anos tu ter um mercado de gurizada que possa trabalhar para ti, preparado por ti e ser barato por ti. E essa gurizada ainda tem a ilusão de que pode sair com emprego, não precisa entrar pro crime. Porque é isso, né? Hoje eu vou ser bem honesto. É muito mais fácil o indivíduo ir para uma facção criminosa, porque é muito mais fácil, tá dentro do lugar dele, convive com os caras, daqui a pouco o cara... Como é que, entendeu? Essa gurizada aí, que é tudo bem abobalhada, prefere um tênis e tal, uma camiseta, né? Eu também já fui idiota, me lembro com 16 anos lá, eu cuidava da minha avó pro meu avô me dar 40 pila por semana pra mim comprar a camiseta HD e da Hip Cool, que era as idiotices que a gente usava com 16, 17 anos, né? E eu me achava o máximo com aquela camiseta HD, entendeu? Eu me achava assim, tipo... e é natural, né, da adolescência. Então, assim, estudar uma perspectiva. Só que nós temos que tentar tirar uma parte. Vamos tirar o todo? Não. Vamos tirar o todo? Não, porque é óbvio que o crime ainda é mais incrementado, tem mais dinheiro, dá na hora, né? Agora, daqui um pouco daqueles 10 lá, que já tem 2 se recuperando por si só, indo para a igreja evangélica, tentando fazer um vestibular, daqui a pouco nós pegamos mais 2 para ir trabalhar na empresa do João. Já não é 8 que estão ferrados, é 6 dos 10. Tu entendeu? Então, eu acho que isso é bem possível. Como pretende incentivar os informais ou até mesmo os desempregados a empreender em Porto Alegre? Cara,
Que há muitos informais, né, na volta do gasômetro, dia de jogos de futebol. Ontem tomou um pau lá no centro, uma galera também, né? Tipo, os guardas municipais tiraram a Marquesan lá, eu vi que tinha uns camelô correndo e tocaram fogo no Glênio Pérez ali. Cara, vou te dizer uma coisa, velho. Eu acho melhor um informal do que um ladrão. Tá? Eu prefiro um informal do que um ladrão. Um cara que tá vendendo bergamota do que um ladrão. Prefiro, não sei o que a população acha, né? Tem comerciante que não acha isso, prefere o cara roubando a loja dele, e tem gente também da população que olha com discriminação. Eu acho que tem que ter, na minha visão, um planejamento, não sei, cara, pode ser que eu seja muito simplista, é porque assim, eu acho que tem muita gente na vida, eu acho que isso é da humanidade, tá? A humanidade, ela é tomada de pessoas que criam problemas, e tem poucas pessoas que criam solução. E isso, na minha opinião, é em todos os lugares. É desde um campo de futebol, jogador de futebol, uma empresa, na política, numa escola. Nós temos muita gente para criar problema e pouca pessoa que pensa na solução. Porque as pessoas se intertem, elas se distraem, elas não conseguem pensar a alternativa. O que eu acho que é um programa mínimo? Pega esses informal, na minha visão, credencia os caras e cria um plano. Bom, dá pra gente fazer aqui no Glênio Pérez? Não dá. Dá pra fazer no gasômetro? Não dá. Dá pra fazer aonde? Vamos construir. Agora são coisas simples, na minha opinião, de se fazer. O que eu penso? Volto pra primeira frase que eu falei aqui, vontade. Entendeu? Eu vou dizer uma coisa pra ti, bicho. Eu vou ser bem honesto pra ti, tá? Eu acho que as pessoas não se dão conta o quão o papel do prefeito, apesar de ser muita coisa, ele é simples. Um cara que tem filho, tem 2, 3 filhos e vai se separar de uma mulher, ele passa por muito mais problema do que ser prefeito. Ele tem que mediar com a mulher, mediar com não sei o que, mediar com o advogado, mediar, dividir as coisas. O prefeito, tu vai escutar pessoas que tu talvez vai escutar 1, 2 vezes durante a gestão. Tu não tem nem tempo de te encher o saco com os caras. É difícil escutar e ter vontade de solucionar? Acho que não, né? Acho que, na minha opinião, é porque os caras só querem chegar, ter a honraria de ser prefeito, que eu acho uma bobagem. Eu vou ser bem honesto, eu não tenho nenhuma vocação para achar que eu sou grande coisa se eu me eleger prefeito. No atual cenário pós a pandemia, qual o incentivo para as novas empresas ligadas à tecnologia ou para startups ou até um upgrade digital na cidade? Como que tu enxerga essa situação digital atual aí? Porto Alegre? Para frente, o que dá para ser feito? Cara, eu nem sei como é que os caras conseguiram fazer alguma coisa até aqui. É muita vontade pessoal, né? Porque o cara, para trabalhar com tecnologia em Porto Alegre, é mais ou menos como querer, sei lá, ser médico no Kuwait ou na África, entendeu? Tipo assim, é um plano quase voluntário, assim, entendeu? Pega um país, o Congo, tipo assim, ele quer ser, tipo, sei lá, o cara quer ser um mestrado em física no Congo. Acontece, né? Mas não é o comum, né? Então eu acho que a tecnologia em Porto Alegre é isso, assim, o cara é um resistente, um sobrevivente, né? Porque é muita vocação para querer ser. Até porque tem aqui empresas de tecnologia que é no talento da gurizada, porque não tem... O que eu acho que tem que ser feito, na minha opinião, vai mudar na minha gestão? Não. Tipo, se eu me elegesse, né? Até 2024, mas eu acho que tu pode dar indicativos, criar plano de... Como é que é aqueles negócios que se faz em universidade, que eles estão... Tu junta um monte de... É tipo incubadora, assim, de empresa. Então, incentivar essa gurizada. Cluster de empresas. Exatamente. E pegar e estimular fundamentalmente, que eu acho o seguinte, ó. Até porque o cara vai receber 5, 6 pila aqui, quando ele é mega especialista, ou ele vai ganhar 30 mil reais se ele for para a Austrália, para os Estados Unidos, o cara vai para a Austrália, né? Não vai ser um prefeito aqui falando, ou um cara que o cara vai dizer, olha, aquele idiotinha lá falou, né? Mas eu acho que tu pode tentar criar uma fatia, por exemplo, relacionada à tecnologia dentro das escolas, estimulando isso dentro das escolas, entendeu? Fazendo parcerias técnicas, estimulando o conhecimento. Agora a tecnologia está surgindo aqui, mas eu acho ainda que é muito incipiente. Eu tô te falando por mim, por exemplo. A minha campanha, para mim, achar um cara bom, olha só, bom. Tudo bem, eu sou um cara meio exigente, tá? Assim, no aspecto de inteligência. O cara pode ser incompetente para trabalhar comigo? Pode.
Mas ele não pode ser muito burro, ele pode ser meio, entendeu? Então assim, o que eu acho? Eu acho o seguinte, aí tu vai pegar na tecnologia, tu tem que pegar e incentivar essa gurizada a fazer a tecnologia, tipo assim, a ter um mínimo de conhecimento, de contato porque é um mercado que o cara pode inclusive ir pra fora. Mas se ele fizer alguma coisinha aqui, sobreviver, daqui a pouco tem os caras que querem ficar por causa de família, tem a minha mãe, tem meu pai. Eu sou um cara, por exemplo, que podia me oferecer 50, 80 mil reais, 200 mil reais pra mim morar nos Estados Unidos. Eu sou muito apegado na minha mãe. O que eu vou fazer? Eu prefiro ver a minha mãe morrer daqui 20 anos e tá por aqui, do que tá e vir chorar depois no cemitério dizendo que eu amava ela e tal. Mas aí é cada um, são mecanismos emocionais. Por isso que eu digo, tem a capacidade de a gente investir pra pelo menos aí ter uns 20% meio melancólico e chororô que nem eu pra ficar aqui no Porto Alegre. Caso eleito, como que será a tua relação com o atual governo do estado? Cara, o Eduardo é muito ruim, né? Ele é muito ruim, né? Eu vou dizer pra ti assim, ó, eu falaria com ele, né? Tipo, mas eu acho ele muito ruim, né? Muito ruim. Eduardo Leite é muito ruim mesmo. Eu até achei que ele era melhor do que ele é, mas ele não é. Ele é bem ruim mesmo. E teria uma relação de diálogo? Como que tu tentaria absorver isso? Cara, diálogo eu sentaria até com a Manuela, que eu acho o que há de pior, né? De mais atrasado. Eu não tenho preconceito de sentar com pessoas que são ruins, que são escrotas, né? Então não tem nenhum problema, óbvio. Se ele chamasse para tomar um café, eu sentaria com ele. Como que será a tua relação com os vereadores? Será uma gestão compartilhada? Gestão compartilhada é a distribuição de cargo, né? É isso, na verdade é isso que tem a relação com os vereadores. Cara, não vai ter... não sei se não vai ter que daqui a pouco para passar, os caras vão pedir cargo, mas eu vou dizer bem a verdade, eu não tô muito na pilha de dar cargo para esses caras assim para votar. Eu prefiro, sabe o quê? Sinceramente, prefiro ser impeachmentado e sair do mandato da prefeitura e não aprovar as coisas no aspecto de os caras me impeachmentar, por exemplo, que eu acho aí agora, do que dar cargo, assim, pros caras. Não tenho nenhum problema com o partido, mas eu não daria cargo. Eu acho uma troca, um balcão muito... Uma relação que criou muito cultural, muito ruim, sabe, na política. E na política, só pra você saber, em 2020, não teve um governo em nenhum lugar que não tratou as coisas com cargo. Nenhum. Pra quem tem ilusão, que tem os evangélicos da política, né? Que são aqueles amorosos, assim, tipo, apaixonados. Não, o meu político querido não fez isso. Do PT, ou do PSDB, ou do PSL, ou do PMDB. Todos fizeram. Eu vou dizer uma coisa pra ti. Por eu não ter muita vontade de tipo assim, não tô muito nem aí, eu acho que tem mais chance de não ter tratativa disso. Assim, no aspecto de eu pegar e ter que... Eu vou ser bem honesto. Se eu assumisse de prefeito, os caras me botam a faca no pescoço, eu mando abrir impeachment no outro dia, entendeu? E toco ficha pra população ter conhecimento disso. Compro a briga pública. Não faço que nem o Marquesan, que diz que não fez e fez. Tá? O Marquesan, gente fina, assim, no aspecto, como eu falei, ele é um cara cordial, mas ele, desde o primeiro momento, ele dizia que não tinha e já tinha construção de governo dentro da Câmara de Vereadores que eu vi. E as decisões, por exemplo, Maroni, tivesse que tomar alguma decisão, tu iria na Câmara de Vereadores para trocar ideia, por exemplo, ou ia tomar as decisões sozinho? Cara, eu gosto de tomar decisão bastante sozinho, aí tá, meu chefe de gabinete sabe disso, sabe? Eu sou um cara que não preciso muito consultar, mas como na nossa sociedade tem aquele papo do ouvir, né, que fica simpático, né? Tipo assim, eu duvido que qualquer pessoa não tenha uma opinião sobre as coisas, né? Apesar de ter muita gente burra que não tem, mas assim, aquele papo de ouvir, né, fica simpático a live. Nossa, eu ouvi o pessoal da Restinga, super simpático, ouvi 300 falando que na Restinga tem o quê? Um valão aberto. Que coisa que eu não tinha percebido, eu tive que ouvir 300 para isso. Porque daí é simpático, é querido, é demagógico, né? Vamos pegar o grupo GLBTs agora. Vamos saber qual é o problema de vocês. Ai, sério que xingam vocês na rua? Nossa, é sério isso? É sério que tem gente que é homofóbica? Nossa, que absurdo. Tchê, sabe, é muita mentirama. Mas, né, como o papo de ouvir é simpático, eu não gosto de ouvir, sou bem honesto. Sabe, sou um cara assim que gosta de tomar, tipo, eu chego num bar, me lembro quando eu era gurizão, chegava no bar e já sabia com quem eu queria ficar. Tem cara que tem que pedir pros amigos, que é a mais bonita e tal, mas eu vou dizer o seguinte, eu acho que tem que ouvir porque é simpático, e eu também não me nego a conversar, tomar um café, eu não teria problema de sentar com ninguém na cama. Tu te considera um cara que vai lá e faz, e por quê?
Cara, depende. Se eu tiver afim, eu vou lá e faço. Se não tiver, eu não faço. Né? Marrone, cara, nossa entrevista chegando ao fim. Muito obrigado pela tua autenticidade. Também gosto de pessoas autênticas. E só tenho a agradecer a tua presença aqui no programa. Obrigado, João. É o programa Vai Lá e Faz. Uma satisfação enorme em falar contigo, velho. Né? Prazerzão a todos aí que estão assistindo. Espero, né, que vocês tenham vida longa como programa, como empresa, sabendo que a possibilidade de ser uma vida curta é mais previsível. Tá bem. Muito obrigado a todos e até o próximo programa.